Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Mari e vou fazer a mensagem da noite com vocês. Hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre as mensagens do livro Vinha de Luz. É uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E todas as mensagens deste livro, ele nos ajuda a refletir sobre o Evangelho de Jesus. Traz sempre um trecho, uma frase da Bíblia, e Emmanuel, através de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, ele discorre sobre aquele ponto daquela pequena frase, ele coloca ali muito conteúdo, muita coisa para a gente parar e refletir. Então, antes, vamos falar sobre a nossa casa. Nossa casa está aberta de segundas-feiras e nessas segundas-feiras acontece o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é aquele momento que vocês vêm conversar conosco, abrir os seus corações sobre alguma aflição, alguma coisa que te incomoda, seja em relação à vida espiritual, seja em relação às suas próprias emoções, seja em relação a alguma dúvida em relação à doutrina. Então, nesse atendimento fraterno é um momento de acolhimento, de conversa, e vocês podem estar vindo a partir das 19h15 e o atendimento se encerra às 19h55. Nas segundas-feiras, nós também temos passes que se iniciam às 19h30 e se encerram às 19h55. E às 20 horas, nas segundas-feiras, nós temos o estudo e a reflexão do Evangelho. O Evangelho dessa semana, que nós estamos estudando, é o capítulo 28, né? Nós já estamos no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro aqui. Nós estamos no capítulo 28, no item 18, que é para pedir a corrigenda de um defeito. Então, este foi o tema do Evangelho de ontem, que nós fizemos a leitura, o estudo, os nossos amigos espirituais vieram nos trazer orientações, vieram nos trazer exemplos de vida, tudo isso para nos instruir, porque a doutrina espírita nada mais é do que a doutrina que vem para a educação do espírito, né? É uma doutrina que nos ensina a nos relacionarmos fisicamente, espiritualmente, é uma doutrina que nos ensina a viver, né? Então, esse é o nosso atendimento de segunda-feira. E às terças-feiras nós temos passes, que iniciam às 19h30 até às 19h55, e às 20 horas nós temos palestras. E as palestras são sempre em relação ao crescimento pessoal e espiritual das pessoas. Pode ser um tema relacionado à doutrina, né? A teoria mesmo, a parte teórica da doutrina espírita, através dos seus campos filosóficos, relacionado ao livro dos Espíritos, ou algum tema relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro tema que nos diz muito respeito, como a psicologia, o Espiritismo e a psicologia, o Espiritismo no nosso modo de ver, de agir, de estar neste mundo, né? E sempre é algum tema que nos leva à edificação, sempre é algum tema que nos leva à reflexão, a pensar sobre nós mesmos, como que está a nossa atuação no mundo, na nossa vida. E nós temos à disposição de todos empréstimos de livros, né? Então, os livros, eles não podem ficar parados na estante, porque eles devem circular de mão em mão, pois alimentam a nossa alma, nos enchem de esperança através de suas mensagens e ampliam o nosso conhecimento. Então, ali nós temos à disposição de todos livros doutrinários e romances espíritas, e eles estão à disposição. Então, quem se interessar, quem gostar de uma boa leitura, né, que traz ali a paz e a renovação para o nosso coração, para a nossa mente, os livros estão à disposição. E nós temos também um canal no YouTube chamado Irmã Zoraide, que nós pedimos para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem as mensagens, as palestras, porque é importante que cada um de nós, né, trabalhe na divulgação do Espiritismo. Então tem ali o nosso canal, né, para que todos possam se deliciar e se instruir. A evangelização infantil ainda não retornou, mas retornará sim
provavelmente em meados de março, fevereiro, março, mas assim que retornar nós avisaremos. Então, neste momento, eu convido a todos a respirar calma e tranquilamente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela vida, agradecer por este momento e pedir a presença dos nossos amigos espirituais para que nos envolvam com os seus fluidos, com a sua energia benéfica, facilitando e promovendo a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que a mensagem desta noite possa nos tocar de alguma forma, para que, através dela, possamos refletir e nos renovar. Pedimos, Senhor, as bênçãos para este momento, que clareie nosso entendimento e traga a compreensão necessária para que possamos crescer e nos renovar cada vez mais e melhor. Assim seja. Graças a Deus. Então, como eu disse, nós vamos hoje falar sobre a lição 6 deste livro Vinha de Luz, que está intitulada Multidões. Então, primeiro eu vou fazer a leitura da mensagem de Emmanuel e depois a gente vai refletir sobre o conteúdo desta mensagem. E é interessante também que, ao chegar em casa, leia novamente. Ah, mas eu não tenho livro. Mas a gente sabe que hoje, né, na internet tem tudo. Tudo que você possa imaginar, a gente consegue encontrar na internet. Inclusive, muitos sites espíritas têm toda a coleção gratuitamente, em PDF. A gente pode estar acessando, né, e utilizando tudo isso para nos instruir, né, e nos melhorar cada vez mais. Então, vamos lá. Multidões. Tenho compaixão da multidão. Jesus está em Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem este imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões e mantém-lhe a ignorância, e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pecadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre.
O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Então, Emmanuel, ele já começa aqui com uma frase de Jesus, né? Tenho compaixão da multidão. Então, foi Jesus quem disse esta frase. E se a gente parar e começar a refletir por essa frase, o que a gente já consegue identificar? Que Jesus, ele se importava com as pessoas. Ele não via apenas como um grupo, mas Jesus, em toda a sua compaixão, em todo o seu amor, naquela multidão, naquele conglomerado de pessoas, ele conseguia enxergar cada pessoa em sua individualidade. Ele conseguia enxergar cada um segundo as suas necessidades. E Emmanuel ressalta na sua mensagem que Jesus, ele era um líder muito especial, porque além de ele estar ali, chamando o povo para si, ensinando coisas importantes, como pensar, como agir, como sentir, ele cuidava das necessidades das pessoas, das necessidades básicas de cada um. E ele agia. O ponto de Jesus está justamente aí, que ele não ficava só observando, ele agia. Ele agia para aliviar o sofrimento de todos aqueles que estavam à sua volta. Então, a gente tem que lembrar que quando Emmanuel tira essa frase do versículo do Evangelho de Marcos, é justamente aquela parte que fala sobre quando Jesus está pregando em meio à multidão, e essa multidão já está com ele há 3 dias. Então essa multidão, ela está acompanhando Jesus em sua pregação ali durante 3 dias, e essa multidão, ela está faminta e cansada, porque ela não se alimenta e nem descansa há 3 dias, está ali só consumindo pão espiritual. E Jesus, percebendo tudo isso, é aí nesse momento que ele fala que ele tem a compaixão da multidão. Então ele, movido por essa compaixão, ele decide agir. E nessa ação, né, a gente lembra que é justamente o momento ali da multiplicação dos pães. E a gente, olhando e lendo essa mensagem, né, a gente vê que Emmanuel, ele é bem assim, forte nessa mensagem, né? Essa mensagem, ela é uma crítica social. E nela, Emmanuel vem denunciando as desigualdades e as injustiças que estão presentes na sociedade. Só que Emmanuel, ele nos convida a agir. Qual é a nossa parte nisso tudo? O que é que nós podemos fazer com isso tudo? Será que nós conseguimos, assim, olhar para a multidão que está à nossa volta e enxergar a individualidade de cada um? Será que a gente consegue saber do problema, da necessidade, do sofrimento, pelo menos daquele que está do nosso lado, que está naquele convívio conosco? Ou nós até sabemos do sofrimento, até sabemos da necessidade, mas a gente só sente. Aí sente a compaixão, sente dó, sente pena, mas aí que está, né? Qual é a posição do verdadeiro cristão? Aonde é que está essa ação, né? Esse agir? Aonde é que está? Aonde é que fica? E assim, Emmanuel, então, ele diz que é importante que a gente saiba, que a gente observe, que a gente reconheça, mas principalmente que a gente haja em prol das pessoas. E ele diz também que na nossa sociedade tem muitos intelectuais, né, pessoas versadas ao conhecimento. Então ele fala dos intelectuais e os líderes, que na verdade, quando olham para a multidão, eles olham com desprezo pela multidão.
e eles querem se aproveitar da multidão. Só que, na verdade, se nós pararmos para pensar e analisar o que Emmanuel diz, esses intelectuais, esses líderes espirituais que olham por cima todas as pessoas que fazem parte da multidão, eles devem muito a essa multidão. Porque se eles hoje têm o conhecimento, se eles hoje têm todo esse poder, é justamente por causa da multidão. Porque a gente não consegue se fazer sozinho e todo o conhecimento é feito conjuntamente. Se nós pararmos para pensar numa multidão, tem ali uma diversidade de pessoas. Há pessoas de todos os tipos, pessoas com diferentes níveis de escolaridade, de conhecimento, de talentos e habilidades. E aí, nessa troca conjunta, é que se constroem novas ideias, novas possibilidades. É nessa troca conjunta que se encontram soluções para problemas complexos. Então, se existem hoje os líderes e os intelectuais, eles só existem justamente por causa da multidão. Então, aquele que se acha melhor do que a multidão, melhor do que as pessoas, melhor do que o povo, ele está completamente enganado. Porque ele não é melhor que a multidão. E sim, ele é produto da multidão. Ele só existe porque todo o conhecimento de todas aquelas pessoas, todo o trabalho de todas aquelas pessoas é o que o construíram, é o que o fez chegar onde está. Porque nós sabemos que o conhecimento ele é construído através dos tempos, das experiências e das contribuições de muitas pessoas. Né? Então, tudo que a gente tem hoje é porque vem de gerações anteriores. E é importante, quanto mais diversidade, quanto mais troca, quanto mais debate, quanto mais discussões, mais a gente constrói, mais a gente sabe, mais conhecimento a gente agrega. E mais, né, mais superações nós vamos tendo conjuntamente. Porque a sociedade, né, a gente aprende em pedagogia, que o conhecimento ele só é construído através de interação. Então, se eu estou no meu isolamento, eu não consigo ali construir o conhecimento. Eu só consigo construir o conhecimento quando estou com outra pessoa e aí nós trocamos pontos de vista diferentes. E aí, cada um ali contribui com o seu quinhão para a construção de um saber sólido. E é por isso que a gente exalta tanto, né, a participação em grupos de estudos. Claro que o online é muito importante, mas um online ao vivo, onde o grupo se reúne em determinado horário e todos estão online, mas ao mesmo tempo interligados, trocando ali as suas opiniões, é muito rico. Então, por isso que a gente fala tanto do estudo, estudar o Espiritismo, formar grupos de estudo, para que haja troca, para que cada um dê ali o seu ponto de vista, para contribuir na construção deste conhecimento. E ele fala também que essa interação, ele é fruto deste trabalho coletivo, e essa união de mentes, de cabeças, é que fazem a evolução da sociedade ao longo do tempo. Por isso que é tão importante a multidão, né? A multidão que muitos olham de cima para baixo, muitos não valorizam. E Emmanuel conta também na sua mensagem que muitos exploram a multidão. Né? A gente vê hoje em dia. Né, eles manipulam as ideias, manipulam as coisas, explorando as emoções das pessoas, privam as pessoas de informação, de conhecimento, e aí eles querem, né, os poderosos, a maioria quer ali dominar, né, impondo ali regras rígidas, impondo ali o sofrimento, tentando manter a multidão sob seu controle. Né, mas isso é porque eles não se preocupam com o bem-estar daqueles que estão sob o seu jugo.
ao contrário de Jesus. Que Jesus, ele se importava, ele tinha compaixão pelas pessoas e ele agia pelo bem das pessoas. E a mensagem de Emmanuel, ele nos convida a refletir sobre o nosso papel na sociedade, né? Como que hoje nós podemos estar agindo, ajudando os outros, e tanto é que Emmanuel fala, né? Como que nós podemos auxiliar na multiplicação do pão da vida. E essa mensagem, então, é fundamental que a gente saia da nossa bolha, né? Do nosso círculo de sofrimento, que muitas vezes nós ficamos no nosso cantinho, só ali ruminando as situações, as nossas dificuldades. A gente fica no nosso círculo vicioso de sofrimento, só em volta, né, do nosso umbigo, e a gente não consegue olhar para fora. E muitas vezes, quando a gente se distancia dos nossos problemas e olha para fora, quando nós voltamos a olhar para os nossos problemas, nós encontramos a solução. Porque muitas vezes a gente está naquele pensamento repetitivo e a gente não enxerga a solução. E muitas vezes quando a gente olha para o problema de outra pessoa, auxilia a outra pessoa, nós automaticamente conseguimos também nos distanciar dos nossos problemas e quando voltamos, encontramos as soluções. Então, assim, ao contribuir para ajudar um companheiro, ao contribuir na construção de um mundo melhor, automaticamente nós estamos nos auxiliando também. E então Emmanuel, ele diz que é importante que a gente esteja atento às manipulações, né? Atento a essas manipulações desses poderosos. E atentos principalmente às injustiças que acontecem. Porque aqueles que detêm o poder, né, eles estão ali envolvidos através do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, e se atentam só na saciedade dos seus próprios interesses. E nós, como Emmanuel diz, que nós fazemos parte desta multidão, nós precisamos estar atentos às injustiças e agir em prol de todos, agir em prol desta comunidade, da nossa sociedade. E ele fala que, mesmo diante das dificuldades, é importante que nós possamos manter sempre a esperança. Então, assim, por mais difíceis que esteja a situação do mundo hoje, nós precisamos manter sempre a esperança, né? E continuar agindo, buscando um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, né? E Emmanuel também, ele fala deste nosso papel, desta nossa ação, e que no nosso dia a dia a gente seja mais compassivo. Assim como Jesus, que a gente olhe para os nossos companheiros de viagem, nossos companheiros de jornada terrestre, com mais compaixão, não é? Demonstrando assim mais empatia, mais solidariedade, mais amorosidade, porque essa ação solidária é que nós conseguiremos fazer essa transformação tão necessária na nossa sociedade, no nosso mundo. Porque muitos falam, está chegando o mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração, ele não vai chegar, vai cair do céu. Ele vai precisar ser transformado. E quem fará essa transformação? Nós mesmos. Nós é que agiremos para que esse mundo chegue, para que esse mundo se transforme. E nós, através de pequenas ações, né? Atitudes pequenas de compaixão, de respeito, de empatia, de olhar o problema do outro, acolhê-lo com carinho e amor e respeito. E surge uma dúvida. Como que o Espiritismo ele pode contribuir na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária? Então Emmanuel, ele denuncia essas desigualdades, essas injustiças, mas em relação à nossa doutrina, né? Como que o Espiritismo ele pode contribuir? Ele pode contribuir, primeiramente, através dos seus princípios espíritas, como, por exemplo, a lei de reencarnação.
Então, se a gente sabe que a vida continua, que este é um momento que nós vivemos, que quando regressarmos ao plano espiritual, nós retornaremos, nós sabemos que este momento aqui é só uma etapa, então o que nós temos que fazer? Valorizar este momento, fazer o máximo e melhor do que nós conseguimos neste momento, porque afinal de contas, nós vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, podemos dizer assim, que o Espiritismo, ele valoriza e incentiva a vida, e ele valoriza o aprimoramento, essa busca incessante por aprimoramento. Porque se aqui é uma etapa, eu preciso fazer o melhor para me aprimorar. Não posso ficar parado no tempo, porque eu voltarei para este mundo. Então, se eu venho e não colaboro, não contribuo, não estou nem aí, como é que vai ficar quando eu voltar? Este mundo, quando eu deixar, estará melhor ou pior? Quando eu voltar, estará melhor ou pior? Então eu preciso valorizar esta vida que eu tenho, eu preciso valorizar este mundo e trabalhar sempre para o melhor, porque afinal de contas, eu voltarei aqui, este mundo, na sociedade. Então eu tenho que fazer o meu máximo sempre para melhorar, porque afinal de contas, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então quando fala, eu vou deixar aqui este mundo para os meus filhos, meus netos, não, né? Somos nós mesmos que retornaremos em outros corpos, com outras identidades, outros nomes. Então é importante que a gente reflita sobre isso nessa vida hoje que nós estamos aqui. E também entender que a lei de causa e efeito, que também é outro princípio espírita que nos auxiliam a trabalhar melhor nessa sociedade, a trabalhar para torná-la melhor. Por quê? Porque a lei de causa e efeito. Então, nós sabemos que nossas ações, todas elas, geram consequências, não só para nós, mas para todos à nossa volta. Então, se ela gera consequências, eu vou fazer melhores escolhas, porque assim a minha colheita será mais positiva, mais proveitosa. E o Espiritismo também, ele fala que todos nós somos irmãos. Então, o Espiritismo, ele prega ali que nós sejamos fraternos e que nós enxerguemos cada um do nosso lado, independente dos laços sanguíneos ou não, como um irmão, né? Uma grande família humana, independente da raça, independente do credo, independente da construção social, da condição social. Então, o Espiritismo, ele vem ali pregando a união e a cooperação entre todos os indivíduos, né? E a doutrina espírita, ela prega também o progresso constante, né? A evolução. Então, é o progresso constante da humanidade. Só que para que a gente consiga esse progresso, é importante que a gente busque conhecimento e, principalmente, superação das dificuldades, né? Então, o Espiritismo também, ele contribui com essa parte de educação, porque desde quando a gente põe o pé na doutrina, ele sempre vem ali estimulando os estudos, estimulando a busca por conhecimento, estimulando não só os estudos em relação à doutrina, mas nos conhecimentos em geral. E hoje nós vemos, com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, se nós não nos debruçarmos e não estudarmos os novos conhecimentos que estão, a gente não vai conseguir compreender esse mundo. A gente não vai conseguir entender por que determinadas mudanças acontecem, por que determinados países tomam determinadas decisões. A gente vai achar que a gente está aqui num grande caldeirão, achando que tudo está uma bagunça. Mas é por quê? Porque a gente não tem o conhecimento das coisas.
E para que a gente possa viver melhor, construir essa sociedade mais digna e igualitária, é necessário conhecimento. E para que a gente também possa nos construir como seres humanos, é necessário também o estudo de nós mesmos, o estudo do espírito, né? E nisso a doutrina, através dos seus cursos, através da sua literatura, através de suas palestras, elas têm muito a contribuir para esse nosso crescimento. Então, que a gente possa pensar nessa mensagem de Emmanuel, qual é o nosso papel nessa sociedade, como que a gente pode contribuir para o nosso crescimento e o crescimento de todos aqueles que estão à nossa volta, como nós podemos hoje agir socialmente, colaborando com aquele que necessita, não só através da caridade material, mas principalmente através da caridade moral, né? Olhando no olho, um abraço, uma palavra, aquele que sabe mais, ensinando quem sabe menos. Se você não está entendendo alguma coisa que acontece nesse mundo, vá procurar se informar, estudar. Hoje em dia, o Espiritismo, ele dialoga com as diversas ciências que estão na sociedade, não é? Porque Kardec diz que na doutrina, o Espiritismo, ele vai dialogar com diversos ramos da ciência, seja em sociologia, seja em psicologia, né? Nós temos aí Joana de Ângeles, que nos dá prova disso, né? Que o Espiritismo e a psicologia ali estão unidos para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, e tem tudo isso como instrumentos que a gente pode estar utilizando. Então, que a gente aproveite esse momento da nossa encarnação e que a gente possa crescer utilizando todos esses instrumentos que estão à nossa disposição. Porque o momento de crescer, o momento de progredir, o momento de agir, de transformar, de se melhorar, é agora. Então, que possamos aproveitar muito bem essa noite, possamos aproveitar essa mensagem de Emmanuel para nos instruir e que todos façam muito bom proveito dessas sementes de sabedoria de Emmanuel. Muito obrigada. Neste momento, eu convido a todos a doar. Vamos doar o que melhor há em nós. Doar os nossos sentimentos de amor, doar pensamentos de paz, de harmonia e de renovação. Vamos reunir os nossos melhores sentimentos e vamos mentalizar os nossos irmãos do caderno de oração, irmãos queridos, que neste momento precisam de fluidos de fortalecimento. Nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão se recuperando em casa, que estão em tratamento médico. Vamos enviá-los pensamentos de fortalecimento, de equilíbrio, para que superem este momento. Vamos mentalizar agora os nossos irmãos que se sentem solitários, tristes. Vamos enviar pensamentos de motivação e alegria para que renove suas forças, para que seu coração bata com intensa felicidade e vontade de viver. Vamos mentalizar neste momento os nossos irmãos
que estão à procura de emprego, os nossos irmãos que estão à procura de um caminho, que estão à procura de respostas. Vamos envolvê-los com sentimentos de esperança e de confiança. Vamos mentalizar agora a nossa casa, cada cômodo, enchendo este ambiente com pensamentos de paz, com pensamentos de união, envolvendo cada integrante que ali reside, com pensamentos de serenidade e equilíbrio, iluminando cada canto da sua residência, com a luz divina da compaixão de Jesus Cristo. Essa compaixão, este amor que Ele tem por cada um de nós, que haja em nossa casa, renovando as forças e as esperanças deste momento. Vamos mentalizar a nós mesmos e vamos sentir esses fluidos penetrando em nosso coração, em nossa mente, trazendo a paz que necessitamos, trazendo fortalecimento mental, fortalecimento da saúde física, harmonizando os nossos sistemas circulatório, respiratório, refazendo as células danificadas do nosso corpo físico, trazendo alívio e bem-estar. Sintamos o abraço da espiritualidade neste momento e agradecendo a todos esses irmãos que estão aqui nos dando passo espiritual, renovando as nossas forças, trazendo a paz e a tranquilidade a qual precisamos. Obrigada, queridos amigos, obrigada, espiritualidade, obrigada, Mestre Jesus, obrigada, Pai Celestial, por este momento. Obrigada pelas palavras da noite, que nós possamos cuidar de todos à nossa volta, que possamos transformar o nosso dia a dia, que sejamos justos, que sejamos compassivos, que sejamos solidários, que sejamos fraternos, que sejamos caridosos e amorosos. Obrigada, Pai Eterno. Obrigada, Senhor, por sua luz e por sua paz. E neste momento, encerrando a mensagem da noite, vamos unir os nossos corações na prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos.
Que assim seja. Que Jesus abençoe a noite de cada um, que todos tenham um sono renovador e que amanhã seja um dia iluminado e esplendoroso para cada um. Muitas bênçãos e proteção ao retorno de suas casas. E segunda-feira estamos aqui novamente para o atendimento fraterno e o estudo do Evangelho. Estão todos convidados. Muita paz a todos e muito obrigada pela presença.